Bom pessoal, agora eu vou mostrar aqui para vocês o sinal do bico injetor em vermelho em relação ao sinal do transdutor de pressão, tá? Então observe que aqui eu tenho o disparo aqui do bico injetor, o momento que ele abre, e aqui eu tenho o sinal do transdutor de pressão. Por que com o sinal do transdutor de pressão? O sinal do transdutor de pressão vai me dar as 4 fases do motor. Então eu vou analisar ali o sinal do bico injetor em relação à fase de admissão, legal? O que eu quero aqui mostrar para vocês? Muitos de vocês, quando foi começar ali na parte de estudos de mecânica, e alguns têm até hoje esse conceito, que quando o pistão está lá em cima, ele começa a descer, imediatamente já vai abrir a válvula de admissão e já vai começar ali o arraste ali, né, do ar com o combustível e o processo aí da mistura homogênea, legal? Mas não é muito bem assim que funciona, tá? A engenharia, quando ela está calibrando o motor, tem ali todo um estudo feito em cima do escoamento dos gases, né? E uma calibração ali dos graus ali dos câmeras de admissão e de escape para o fluido ali, né, que é o ar, ele escoar ali de uma forma ali bem eficiente, tá? Então o que eu quero mostrar aqui para vocês? O bico injetor. Será que o bico injetor ali, né, ele já está injetando quando o pistão está lá em PMS, ele já começa a arrastar ou não? Com um transdutor, que é uma ferramenta complementar do osciloscópio, e ferramentas auxiliares para você capturar sinal de sensores, você consegue ali, né, até fazer uma engenharia reversa, né? O que você não consegue enxergar apenas olhando, você consegue enxergar ali, né, todo o comportamento ali do motor com o osciloscópio, legal? E suas ferramentas complementares, uma delas é os transdutores. Então a gente vai fazer aqui agora uma análise desse gráfico e ver em que ponto esse bico injetor está injetando na construção desse motor, legal? Então eu vou pausar aqui o meu gráfico, tá? Vou desligar o motor aqui para diminuir um pouco o ruído. Vou calibrar aqui a minha régua de 720 graus. Lembrando, 720 graus são 2 voltas do motor. 2 voltas do motor são as 4 fases aí, né, de ciclo Otto, legal? Então vamos jogar aqui o 0 grau no PMS do cilindro e o 0 grau no PMS novamente. O meu bico injetor, né, ele está injetando nessa parte e injetando nessa parte. Então o meu bico injetor, ele injeta em 2 fases do ciclo completo. Ele não injeta apenas uma vez no ciclo, ele injeta 2 vezes nessa configuração aqui. Ele está injetando aqui na fase de escape ainda e depois ele injeta na fase que o pistão ali está comprimindo. Legal? Bom, então vamos lá. Vamos identificar aonde está a minha fase de admissão desse motor aqui. Para isso, vamos voltar ali para o diagrama de válvulas, tá? Vou abrir aqui o diagrama de válvulas. Vou dar um pouquinho de zoom aqui, tá? Vamos entender como que é o comportamento do diagrama de válvulas para você abrir a sua mente em relação, né, ao transdutor de pressão. Aqui eu tenho o meu PMS, tá? E aqui eu tenho o meu PMI, legal? No meu diagrama de válvulas, ele não fala que a minha válvula de admissão, né, ela abre no PMS ou depois do PMS. Ela abre aqui em torno de 15 graus máximo, parecendo um 3 aqui, hein? 15 graus máximo antes do PMS. Então, antes do meu pistão chegar lá em PMS, terminando a fase de escape, a minha válvula de admissão ela abriu 15 graus antes. Chegou lá em PMI, né, o pistão chegou lá embaixo, a minha válvula de admissão ela não fecha, ela vai fechar num range máximo aqui de 60 graus depois do PMI. Então meu pistão chegou lá embaixo, aí meu pistão começou a subir um pouquinho, ele vai subir mais 60 graus, aí que a minha válvula de admissão irá fechar. Legal? Então vamos jogar agora toda essa calibração lá para o transdutor de pressão, tá? Então o meu PMI lá no transdutor de pressão, ele vai estar aqui em torno de 540 graus, tá? E o meu PMS irá estar
em 360 graus. Vamos calibrar lá no gráfico do transdutor. Puxei aqui meu gráfico, vou jogar aqui uma régua aqui em 360 graus, que é o meu PMS, e a minha outra régua eu vou jogar aqui em 540 graus. Então, observe que nesse ponto, deixa eu apagar aqui, né, para ficar melhor o entendimento. Com o meu super apagador. Então, observe aqui, ó, 360 graus, tá? Aqui tá meu PMS. E aqui, meu 540 graus. Legal? Meu PMI. Então aqui meu pistão, ele tá lá em cima, tá? E aqui meu pistão tá lá embaixo. 360 graus lá em cima, 540 graus lá embaixo. Legal? Por que eu tô analisando nessa parte aqui? Né? Porque aqui é a minha parte que está terminando a minha fase de escape e está começando a minha fase de admissão. Terminando a minha fase de escape e começando a admissão, tá? Por que eu não estou analisando nesse ponto aqui? Porque nesse ponto aqui também é meu PMS desse mesmo cilindro, só que é meu PMS ali que está subindo ali em compressão, tá? Ele está subindo comprimindo, vai ter a explosão e depois ali vai ter o processo ali, né, de descompressão. Então eu vou analisar aqui, ó, em contrabalanço, legal? Vocês têm que entender como funciona o contrabalanço, porque quando tem um pistão subindo, o gêmeo dele, né, se um está subindo comprimindo, o gêmeo ali está subindo ali, terminando a fase de escape, né, eles estão subindo junto, um está comprimindo e o outro vai estar jogando os gases de escape fora. Assim que ele terminar de jogar os gases de escape fora, vai começar a admissão, né? Então ele vai ter um contrabalanço ali no quarto cilindro. Se o quarto cilindro estiver subindo, comprimindo, o cilindro número 1 ali vai, o cilindro número 1, que é o gêmeo do 4, vai estar subindo ali e fazer o processo de contrabalanço, legal? Então a gente vai analisar aqui a parte de contrabalanço desse cilindro, tá? Observe que o meu bico injetor, ele injetou aqui, ó, nesse ponto, na fase de escape. Ele não está injetando na fase de admissão. Olha que interessante. Ele injetou antes da minha válvula, antes do meu pistão chegar aqui em PMS, tá? Agora vamos ver em que ponto que a minha válvula de admissão abriu. Só para a gente ver se o meu bico injetor, ele abriu até próximo quando a minha válvula de admissão abriu. A gente vai analisar fazendo aqui a calibração do gráfico, legal? Então a gente viu que lá no diagrama de válvulas, vamos voltar aqui novamente e calibrar em seguida. A minha válvula de admissão lá abre 15 graus a 10 graus, então vamos trabalhar sempre com o valor máximo, 15 graus antes dos 360 graus, beleza? Então aqui eu estou com os 360 graus, eu vou puxar 15 graus antes, foi o momento que a minha válvula de admissão abriu, legal? Então aqui em torno aqui de 345 graus. Então a minha válvula de admissão, ela abriu nesse ponto aqui, ó, antes do PMS. E o meu bico injetor, ele injetou bem antes, né, da minha válvula de admissão abrir. Legal? Então vamos ver quantos graus o meu bico injetor abriu antes da minha válvula. Olha que interessante, olha que legal a capacidade com essas ferramentas que você consegue enxergar. Isso vai abrir muito a sua mente até para quando você for analisar o motor, porque você sabendo todo o gerenciamento, como que o motor se comporta, a sua mente ela começa ali, né, a ficar muito mais aberta até quando você for fazer uma análise ali no dia a dia, legal? Então vamos ver aqui quantos graus antes, né, o meu bico injetou em relação à abertura da válvula de admissão. Então eu puxei aqui o meu gráfico e deixei ele alinhado com o disparo do bico injetor em relação ao grau de abertura da válvula de admissão. E ele está me dando aqui um range, né, de 71,6 graus. Então o meu bico injetor, né, ele abriu
71,6 graus antes da minha válvula de emissão abrir. Olha que interessante. Você consegue ali fazer praticamente ali uma engenharia reversa. Legal? Bom, pessoal, então aqui eu estou mostrando para vocês aqui, né, o sinal do bico injetor, aonde o bico injetor ele abre em relação ali ao movimento ali, né, do pistão. Legal? Então, com transdutores, né, e osciloscópio e todas as ferramentas complementares, você consegue aí fazer muitas análises legal. Beleza, pessoal? Esse daqui é o nosso módulo avançado de transdutores. Eu espero você aí nos próximos módulos. Beleza? Tamo junto e até a próxima.